Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, a liturgia deste domingo, o 19º, depois de Pentecostes, nos faz um convite a revisar a nossa resposta para com Deus. Então nós concebemos o Evangelho como convite para todos. Nós nos encaixamos bem dentro daqueles que foram chamados de diversos lugares, encontrados pelas ruas, pelas encruzilhadas. Todos que encontraram, trouxeram, bons e maus. Todos foram incluídos. E nós estamos dentro desses convidados, em que estão misturados aí bons e maus, fomos todos chamados. É a Igreja de Jesus Cristo. É a nova economia da salvação, em que a primeira economia da salvação, o primeiro povo de Deus, disse não. E nós, sem dizer sim, sem dizer não, fomos incluídos. Ide, pois, as encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, chamai para as núpcias. Saindo servos pelas ruas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus. Então aqui a nova economia da salvação, onde ninguém é excluído, ninguém. Pode ser a pior pessoa, com o pior caráter, já nascido na terra, não fica fora. É convidado também a fazer parte das núpcias do Cordeiro, a fazer parte da salvação e do reino dos céus. Ninguém é excluído. E nós somos esses, que estamos misturados entre bons e maus, a nova igreja. E eu gostaria de fazer um destaque nisso que Jesus colocou na parábola, em que o rei, ao entrar para ver os convidados que estavam à mesa, viu ali um homem que não trazia vestimenta nupcial. Então tinha um homem lá que não tinha veste própria. É interessante a gente parar para pensar, aí eu convido as crianças, pensar que nós temos uma festa, e essa festa tem que ter uma roupa própria. E é chamada de veste nupcial. A veste das bodas, pode ser assim também dita. Então a veste para participar da festa. E aconteceu que um entrou lá sem a roupa própria. Talvez era uma roupa suja, roupa que ele tinha usado o dia inteiro, trabalhou. Ou uma roupa assim muito surrada, muito velha. A gente às vezes tem umas roupinhas velhinhas que a gente gosta delas. E às vezes usa a semana inteira. E vai na festa, vai com ela também. Gosta tanto daquela roupa, daquela veste, que não quer tirar não, porque, não sei, sente tão bem, mas não é a veste própria da festa, né? A gente tem que colocar melhor, diferente, uma coisa assim, bem distinta. E aí é curioso a gente se perguntar, mas o que é isso de veste das bodas, veste nupcial tão própria, que aquele rei fez tanta exigência assim, e que aconteceu daquele homem não estar. E aconteceu o que com ele mesmo? Por ele não ter a veste. O que aconteceu? Aconteceu o quê? Ele foi amarrado nos pés, nas mãos, levado por uns homens e jogado aonde? Nas trevas exteriores, Jesus diz. Lá embaixo. Onde tem o quê? O que nós escutamos no Evangelho? Onde há o quê? Choro e ranger de dentes. Os dentes sendo rangidos constantemente. Barulho de dente rangindo. É muito... dá uma coisa ruim na gente, dá uma aflição, dá uma gastura, escutar dente rangindo assim, ó, aqueles barulhinhos de dente. E choro, muito choro. Então aquele homem que não tinha a roupa própria da bodas,
foi jogado nesse lugar aí, onde tem choro e ranger de dentes. Todo mundo lá tem que ter muito dente. Tem que ter dentes bons, porque para não gastar, né? Porque vão ficar rangendo o dente toda a eternidade. Então tem que ter dente bom. Não pode ser banguelo, não. Tem que ser os dentes no lugar. Vamos cuidar bem dos dentes. Se caso a gente for jogado lá embaixo, a gente vai ter o dente no lugar. Senão vai ficar rangendo as gengivas. Aí não vai dar certo, não. Vai ser mais dolorido ainda. Que tem que ranger alguma coisa. O que significa isso? Essa veste em que esse rei, que é Deus, exige dos convidados. Lembrando, convidados, quem que são os convidados? Todo mundo. Até os maus. Aos maus, aquela pessoa, todo mundo. Ninguém é excluído. Mas tem que colocar a veste. Pode ser mau, mas coloca a veste. Então nós temos os comentários dos padres antigos, que dizem, uns dizem que é a santidade, é a lei de Cristo, a lei do Evangelho, em que a pessoa, por mal que seja, ao receber o convite e aceitar o convite, ela vai arrumando a sua vida conforme a lei da santidade, a lei de Cristo, a lei do Evangelho. Então vai vestindo devagarinho essa veste. É uma veste bem justa. É uma veste própria, diferente das comuns que a gente vê. Por quê? É a veste, em outros comentários, do homem novo. Criado segundo a justiça e a santidade falsa. Não, santidade verdadeira. Então, uma veste de ajustamento. Então, nós temos que ir vestindo isso. Então, alguns comentários é isso. Santidade. Outros comentários. Tem aqui um comentário de São Gregório Magno. Ele diz que é a caridade. Ele diz que devemos entender isso como a caridade. Porque foi a veste que Jesus colocou quando veio para unir-se com a sua igreja. Então Jesus também vestiu essa veste da caridade para vir entrar em comunhão, se unir com a sua igreja, segundo o comentário de São Gregório. Então é a caridade. E a caridade quer dizer santidade também. É coisa muito semelhante. E outros santos, como Santo Agostinho, ele comenta a seguinte frase: entram nas bodas, mas sem veste nupcial, o que tem fé. Entra nas bodas, repito para a gente guardar, entra nas bodas sem a veste própria, sem a veste nupcial, aquele que tem fé, mas carece de caridade. Então, confirmando as palavras de São Gregório. Então, não tem caridade. Tem fé, mas não tem caridade e nem se esforça para viver santidade. Entramos e muitas vezes permanecemos tanto tempo dentro da igreja sem a veste nupcial, sem a verdadeira caridade, sem a verdadeira santidade. E ainda comenta Santo Agostinho: o que entra na igreja sem a veste nupcial é aquele que busca não a glória de Cristo, mas a sua glória própria. Então a pessoa que não quer vestir, ela tem fé, aceita o convite, não quer vestir a veste nupcial. Por quê? Porque ela não quer buscar servir a Deus, não quer buscar a glória de Deus, mas a sua glória própria. Aí a gente entende, porque na hora que o rei chegou e perguntou para aquele que estava sem a veste, e ele chegou assim muito caridoso para falar com ele. Você viu como que ele falou? Viram? Perceberam? Amigo. Chamou ele de amigo. Bonito isso. Amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? O que aquele amigo, a quem ele chamou de amigo, fez? Emudeceu, não respondeu nada. Virou a cara.
não tinha veste da caridade. Por isso que não respondeu. Como aqueles primeiros convidados que foram chamados, não responderam, não quiseram vir. Aí nós vemos que para responder a Deus, responder aos seus chamados, para não ficar mudo diante dele e faltar com a educação com ele, nós temos que ter muita caridade. Estar sempre buscando a veste da caridade. Por isso que aquele que entra sem a veste nupcial é aquele que não busca a glória de Deus, mas busca a sua própria glória. E São Jerônimo ainda faz um outro comentário. O vestido nupcial, ele diz, são os preceitos do Senhor, as obras realizadas segundo a sua lei e o seu evangelho, que constituem a vestimenta do homem novo. São Jerônimo. Aí o São Jerônimo fez a ligação da epístola com o evangelho. Aí a gente bem entende, fica mais claro para o nosso entendimento. Então o comentário de São Jerônimo é o mais óbvio, conforme a leitura de São Paulo aos Efésios. A vestimenta nupcial são os preceitos do Senhor, as obras realizadas segundo a sua lei e o seu evangelho, que constitui a vestimenta do homem novo. E como diz São Paulo, criado, feito à semelhança de Deus, na santidade e justiça verdadeira. Então, nós precisamos estar aí vestido da caridade, vestido de santidade, vestido da lei de Cristo, das suas obras feitas segundo o Evangelho, segundo a sua lei, que é o quê? Resumidamente, buscar não a glória própria, mas a glória de Deus. Aí eu vou estar com a veste, como comenta Santo Agostinho. Está sem veste aquele que não busca a glória de Deus. Quem busca a glória de Deus já está vestido. Talvez não está a veste ainda completa, mas vamos continuar vestindo a nossa veste. E São Paulo coloca alguns detalhes que são importantíssimos para a gente ajustar a nossa vida à lei de Cristo e, consequentemente, a gente está respondendo de verdade ao seu chamado, colocando a veste nupcial, que ele faz questão, que a gente tenha essa veste. São Paulo diz assim, não deis lugar ao demônio. Primeiro ele diz para a gente renunciar à mentira, renuncia à mentira, não se irardes, saber buscar e pedir perdão, antes que o sol se ponha. Então antes que o sol se ponha, pedir perdão. E aí ele acrescenta, não vai dormir sem dar perdão não, sem perdoar, não vai dormir em pecado não, para quê? Não deis lugar ao demônio. O demônio aproveita qualquer brecha. Qualquer brecha, ele quer entrar. Então não deis lugar ao demônio. É interessante que São Paulo faz um exemplo com relação a pecados próprios de cada um. Ele deu um exemplo aqui de uma fraqueza de uma pessoa. Aquele que roubava, não torne mais a roubar, mas trabalhe. Então quem tem costume de roubar aí, para de roubar. Se você quer ser de Deus mesmo, pare de roubar e trabalhe, para você ter alguma coisa para auxílio do que sofre necessidade. Então, além de parar de pecar, eu tenho que fazer coisas que vão reparar. Então eu vou trabalhar e ainda vou dar esmola, para reparar aquele erro que eu tive, a minha fraqueza de querer roubar. A pessoa que tem a mania de roubar, cleptomania, ela rouba instintivamente e não é porque necessita. É porque quer roubar, se eu der vontade de pegar. É um desvio da mente e que leva a pessoa muitas vezes a fazer isso. Mas você que é chamado à santidade, a entrar no reino e nas bodas de Cristo, pare de roubar. Trabalhe bastante, ganhe. Por quê? Aí você não vai sentir tanta necessidade. E dê ajuda. Em vez de você querer pegar dos outros, tirar dos outros, dê para os outros. É o modo de você consertar o defeito que você traz em si. Cada um
vai aplicar esse exemplo que São Paulo deu para o seu pecado de estimação, seu pecado predominante. Eu tenho um pecado talvez de impureza, eu tenho um pecado de falar mal dos outros, eu tenho um pecado de falta de perdão, de estar sempre agindo com orgulho. Cada um vai procurar consertar o seu pecado, fazendo as devidas reparações, e um movimento sempre contrário. Aquele que é orgulhoso demais, começa a fazer atos de humilhações, começa a passar vergonha na frente dos outros. É o modo da gente ir como que consertando a nossa alma, com o nosso empenho, com a graça de Deus, com o arrependimento e com o nosso empenho. Precisamos do nosso empenho para nos ajudar a nós mesmos. Isso é necessaríssimo. Nós vemos segundo então a palavra de Deus. E é o modo da gente estar sinceramente respondendo a Deus o seu chamado de vestir a veste nupcial, o chamado para o banquete. Eu vou estar ajustando, ajeitando a minha vida, a lei, as obras de Cristo e do seu Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.